Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos no Foco da Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e com muita alegria neste vídeo falaremos sobre a revista Betel Dominical do quarto trimestre. Lembrando a vocês que o tema que estamos estudando este trimestre é a terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Nosso comentarista, pastor Alex de Melo Cardoso, tratará este assunto de forma ímpar. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Parque Esplanada, Debrais Parque Esplanada. Nós estudaremos na terceira epístola universal do apóstolo João, que é composta de apenas 15 versículos, endereçados todos ao querido presbítero Gaio, 14 lições que estudaremos e abordaremos assuntos extremamente relevantes, bem como andar na verdade, no serviço, amor ao próximo e também a liderança saudável, atributos estes indispensáveis ao caráter do bom discípulo de Cristo. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, capacitar e esclarecer neste estudo que se torna absolutamente importante, baseado pelas Escrituras. Lembrando a você que o foco na lição é apresentar de forma resumida um panorama para que você possa melhor entender as 14 lições. E hoje nós trataremos especificamente a lição de número 12, cujo tema é o verdadeiro discípulo promove crescimento de outros discípulos. Como texto áureo desta magnífica obra é: o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia fiéis e sejam idôneos, para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2,2. A verdade aplicada, aprendemos que não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado continuamente ao aperfeiçoamento cristão, ao amadurecimento até a vinda de Cristo. Por isso, como objetivos dessa lição, mostraremos a credencial para o discípulo forte. Quais são? Ressaltaremos a importância da maturidade espiritual, bem como destacaremos o compromisso e o comprometimento com o crescimento da igreja. Os textos baseados por referência se encontram em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 18. Na introdução, nós estaremos a recomendar aquilo que a palavra de Deus ela estabelece. Ela recomenda, segundo o dicionário, a questão primordial das nossas vidas é que, em sua carta pastoral, Timóteo é recebido por Paulo, que elenca algumas qualidades de um bom líder para exercer um ministério recomendável. No ponto 1, trataremos sobre as credenciais do discípulo cristão. A fim de cumprir a missão que recebemos de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo transcreveu ao Timóteo, o jovem, cartas pastorais que pudessem credenciá-lo. Isso era típico do apóstolo Paulo, para que pudesse formar líderes fortes e saudáveis espiritualmente. Ele confiava nas Escrituras e fazia questão de demonstrar isso, que para que o bom discípulo de Cristo pudesse desfrutar de uma boa coragem, ânimo e ousadia, ele deveria confiar integralmente na palavra de Deus. E a verdade é esta, que um discípulo verdadeiro confia nas Escrituras e, além de confiar, como discípulo de Cristo, ele também ensina os outros a confiarem. Atributo indispensável é a dependência de Deus. Quando um discípulo se torna bem-sucedido é porque ele está preso, no bom sentido, a Deus e também no poder de exercer o chamado juntamente com aquilo que o Espírito Santo o impele. Não é um chamado independente, não é uma forma de lidar com aquilo que Deus nos chamou de forma autônoma. Torna-se forte um discípulo que, quando provado, mostra irrepreensível. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 8, ele diz: precisamos estar dispostos a sermos irrepreensíveis. Ponto 2, revelará maturidade espiritual. Comparado a Timóteo, que era jovem, mas maduro espiritualmente, Paulo ele exorta a não aceitar o desprezo da juventude. Ele dá credibilidade àquele jovem. E além de credibilidade,
o tornava cada vez melhor para que se tornasse o exemplo também dos fiéis. A maturidade se alcança pela sabedoria, pela experiência, pela inteligência espiritual. Colossenses 1:9 nos revela para que nós possamos trilhar uma caminhada com Cristo mais exitosa. Um discípulo forte ajuda outros a crescerem. Para que possamos contagiar, nós precisamos continuamente fazer com que aquilo que Cristo fez, negando a si mesmo, ou melhor, fazendo com que possamos negar a nós mesmos e alcancemos também a nossa cruz e o incentivo para que outros possam assim também o fazer. No relacionamento com ovelhas, por exemplo, o objetivo deve ser do líder, da pessoa que exerce a liderança, do discipulador. O exemplo é fundamental aos fiéis. O discípulo de Cristo tem que mostrar isso, este nível de maturidade no relacionamento não só interpessoal, cuidando de cada um, conforme a estatura espiritual, mas também, num contexto geral, necessita levá-los a um crescimento. O verdadeiro líder não abdica da sua principal tarefa, que é cuidar dos seus liderados. Da mesma forma, todo discípulo que deseja o êxito, precisa compreender que Deus exigirá que ele discipule sempre com a maestria. Na condução de um trabalho da Igreja de Cristo, precisa ter maturidade espiritual. A igreja não pode demorar em sua missão para avançar. Jesus nos deu uma incumbência para isso. Por isso que um discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da sua obra. Lembremos de Moisés, lembremos de Josué, lembremos de Elias, lembremos de Eliseu, dentre outros mais que se comprometeram a estar preparando sucessores para a continuidade ministerial. Compromete-se, no ponto 3, com o crescimento. A maturidade faz levar a todo discípulo a comprometer-se não só com o crescimento pessoal, mas principalmente o crescimento daquele que anda com o discipulador, daqueles que estão debaixo de sua responsabilidade. Sendo então exemplo, o apóstolo Paulo nos ensina e recomenda que Timóteo pudesse exercer o exemplo dos fiéis. Timóteo capítulo 4, versículo de número 12, primeira carta de Paulo a Timóteo, nos ensina como ele próprio era digno de ser imitado. Paulo era imitador de Cristo e necessitava então também que Timóteo exercesse esse chamado. Só quem reflete Jesus pode ser exemplo para a igreja, para os fiéis, para os discípulos, para todos. É necessário o ensino genuíno da palavra de Deus. Por isso a preocupação de João, o apóstolo, em revelar que Jesus era o Verbo, a palavra. Ele ensina também que Jesus era referência no amor, na integridade, na fidelidade, na obediência e na humildade. Ele apontava o Cristo como um líder forte, sendo aquele que exerceria a influência sobre os seus demais. Por isso, nos encoraja, irmãos, a conhecermos cada vez mais a Deus e prosseguirmos a conhecê-lo. Concluímos que um líder, uma liderança, alguém que exerce o discipulado, para se tornar forte, precisa exercer um compromisso de formar outros líderes que sejam fortes, os quais recomenda-se Paulo por serem capazes de continuar de forma madura, com essas credenciais, com esses comprometimentos, com essas responsabilidades, a dar sequência ao chamado e à obra de Deus na terra. Estes são os aspectos cruciais da formação de bons e excelentes líderes. Assim chegamos ao final do nosso vídeo. Muito obrigado por ter assistido, por se inscrever em nosso canal, comentar, compartilhar os nossos vídeos. Quero lembrá-los que na próxima lição de número 13, estudaremos sobre o verdadeiro discípulo, que é um exemplo para as futuras gerações. Que Deus te abençoe. Lembro a todos que o plano de aula está aqui abaixo, PDF da sugestão, disponível a todos que desejarem baixar.
Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.